acho que eu faço parte de uma geração que viu um acontecimento no Brasil. O surf começou a ganhar uma dimensão de mídia nacional e de intensidade de mercado que foi criando uma série de novas alternativas. Eu acho que eu faço parte de um movimento onde isso tudo começou a ebulir. E eu percebia que os surfistas que nós tínhamos da geração de 70 e 80, no início de 80, ainda eram muito ligadas a essa imaginação de que nós surfamos bem, mas esses gringos são excepcionalmente muito bons. Então esse mito todo tinha que, na minha cabeça, não colava, entendeu? Eu falei, bom, eu tenho que começar a trabalhar com gente muito jovem. E comecei a pensar, comecei a idealizar como eu trabalharia, como eu faria novamente, montaria novamente uma equipe, mas pensando em gente mais experiente, como influência, mas buscando gente muito jovem. Uma vez conversando com um amigo meu, um grande amigo meu, o Jordão Bailo, que foi juiz do Brasil durante muito tempo, e nós éramos amigos desde Santos e morávamos lá, e comentando com ele, poxa, estou pensando fazer uma equipe de garotos jovens, ter alguma pessoa que a gente possa trabalhar consistentemente numa carreira de futuro. Ele falou, olha, esse final de semana passado eu estive em Camboriú, eu vi um galeguinho, um garotinho surfando, cara, ele surfa pra cacete, e me parece uma pessoa muito bacana. Eu falei, ó, o outro final de semana vai ter novamente um campeonato em Camboriú. 2 meses de prancha de fibra eu já estava competindo, cara. Com 2 meses eu ganhei a prancha no Natal, em fevereiro eu já estava competindo. Março, abril eu já era líder do ranking, cara. Catarinense, mirim. Dali eu fui uma atrás da outra, foi um rolo compressor. Logo o Avelino me encontrou lá na praia, lá em Camboriú. Teve a famosa conversa que mudou o futuro do surf brasileiro naquela conversa, entendeu? A primeira vez que eu encontrei com ele foi na praia durante um campeonato. Era o segundo campeonato que eu corri, o terceiro campeonato que eu corri. Ali no campeonato eu fui chegando perto, quis conversar com ele, quis saber um pouco do que ele pensava e tudo mais. Num determinado momento eu falei assim... Eu viajei o mundo inteiro, fiz uma estadia na França, uma na África do Sul, uma na Austrália, no Havaí, na Califórnia. E ele voltou com uma ideia na cabeça de que um brasileiro podia correr o circuito mundial, podia virar top, podia ser até campeão mundial. Mas tinha que ser criado esse cara. E ele achava que eu podia fazer esse trabalho, porque eu era um cara inteligente, eu poderia falar inglês facilmente. Ele acreditou que por eu ser loirinho, de repente eu poderia ter uma entrada melhor como gringo. E depois eu vou te levar para Califórnia, tu vai ter que morar nos Estados Unidos 1 ano para tu poder aprender a falar inglês. Que quando você completar 18 anos de idade, você vai entrar no circuito mundial e competir contra o Tom Carroll e o Tom Curry. Quando eu falei para ele dessas possibilidades, ele olhou para mim e falou assim, você acha mesmo que pode dar certo? Eu falei, eu acho, cara, acredito mesmo. Ele falou assim, eu também acho. Os olhinhos dele brilhou, o meu brilhou, a gente falou, pá, vamos embora, brother. Só que na semana anterior, o Paulo Pequeno, um outro shaper, na Marbella Surfboards, já tinha falado comigo, já fazendo minha prancha. Quando o Avelino veio falar comigo, eu falei, pô, não vai dar, cara, eu já dei minha palavra pro cara. E o Avelino fala até hoje que foi isso que conquistou ele, assim, porque é um moleque de 12, 13 anos de idade e falou, não, eu dei a minha palavra pro cara. Era uma coisa meio engraçada, né? O que esse garoto tá falando, essas coisas assim, não sabe nem o que é a palavra, quanto mais a dele, né? Quando ele falou isso pra mim da primeira vez, eu falei, bom, palavra é uma coisa muito importante, é uma das coisas que eu valorizo bastante, então não vou querer removê-lo dessa palavra que ele deu lá atrás, né? Aí ele falou, então tá, daqui a 6 ou 8 meses a gente volta a conversar. Passou-se aqueles 6 ou 8 meses,
foi quando ele me encontrou na praia. Eu entrei em contato com a mãe dele naquele mesmo dia. Na época eu trabalhava numa loja e eis que de repente o Avelino Bastos chega, entra na loja todo sujo de areia, barbudo, cabeludo e não sei o quê, que queria falar comigo a respeito do Teco. E eu estava no meu local de trabalho e eu disse não, então vamos marcar. Eu sempre fui muito certa, muito corretinha, muito tchatchá. Então eu marquei com o Avelino para ele ir na minha casa à tarde para a gente sentar e conversar. Ela que levava eles para os campeonatos, ela muito companheira e uma mulher assim que fez a grande diferença do apoio deles, sabe? Ele acolheu os meninos no que eles gostavam de fazer naquele tempo. E o Avelino me veio com a história de que queria patrocinar, de que ele ia cuidar do Teco, que não sei o quê. Ele me pintou um mundo tão grande para o Teco, que em princípio me assustou. Porque surf na época era visto como um esporte de baixa categoria. Era malandro de beira de praia, era drogadito. Era de outro mundo aquela conversa. A gente nem imaginava que aquilo seria possível, alguém fazer aquilo. E de repente o cara tava com aquilo convicto na cabeça. E ele achava que olhou pra mim e falou: é você o cara que vai fazer isso. E eu não sei porquê, mas eu segui o caminho dele, cara. Stay by my side and I will say that you're mine, the word is fine. Under the sun I am and I was. 2 dias depois, o Davi Usadel me ligou falando: ó, cara, eu vou te pegar na tua casa, a gente vai lá pra Floripa conhecer a fábrica, tu vai entrar na nossa equipe. Pô, eu fiquei nervoso pra caramba, virei mal babaca no colégio, falava com todo mundo. Cara, sei lá o que aconteceu comigo, eu não sabia expressar o que significava aquilo, porque, cara, eu jamais imaginei que pudesse uma trocar o Brasil, era uma prancha muito irada, entendeu? Professional surfer with mum and dad's blessing. He's just one of more than 100 competitors in Sydney for the Aussie leg of the World Circuit. Flavio had a comfortable win today and is looking to the future. Like Ayrton Senna, he wants to be the best. You know, like I'm really training for only one thing, just want to be on the top, you know, so that's what I'm doing. Like everything I do is for surfing, for competition, you know, so I really want to get the first place and I hope I'll get it. It's a long way to go still, yeah, isn't it? Yeah, it's a really long way to go. You know, I'm still 17 and I think it's a good age to start it. I don't know, I try really hard to get it.